Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, graças ao Senhor, porque todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Senhor, não há nada que fuja, Senhor, dessa verdade, dessa realidade. Senhor Jesus, Senhor, e para ser o cabeça, Senhor, hoje, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça da igreja. Senhor, o Senhor é o cabeça do nosso ser. O Senhor é o cabeça, Senhor, da nossa casa. O Senhor é o cabeça da nossa família. O Senhor é o cabeça, Senhor Jesus, Senhor, dos nossos negócios. O Senhor é o cabeça, Senhor Jesus, de todo o nosso ser. Senhor Jesus, queremos estar debaixo deste encabeçamento. Nos ensina, Senhor, pela fé, crer nessa palavra. Nos ensina, Senhor, pela fé, Senhor, imergir nessa palavra, Senhor. Senhor, viver a realidade, Senhor, do que nós temos visto e ouvido. Queremos, Senhor Jesus, ter essa experiência, Senhor. Nos dê essa experiência. Senhor, nos dê, Senhor, essa realidade, Senhor. Oh, Senhor Jesus, e a igreja é o seu corpo. Graças ao Senhor que o Senhor tem um corpo. Senhor Jesus, e a igreja é a plenitude do Senhor. Oh, Senhor, a igreja, Senhor, é a responsável. Oh, Senhor, por cumprir a tua vontade nesta terra. Senhor, o Senhor deu à igreja a autoridade. O Senhor deu, Senhor, à igreja a tua autoridade, Senhor. Senhor, essa autoridade que foi entregue ao Senhor nos céus e na terra. Senhor Jesus, que tamanho autoridade, Senhor. Senhor, nós não queremos nos preocupar, Senhor, com o que tem acontecido no mundo. Senhor, nós queremos, Senhor, focar, Senhor, no teu encabeçamento. Queremos focar, Senhor, na tua autoridade, porque o Senhor reina. Senhor, o teu trono está estabelecido. O teu governo, Senhor, foi dado. Senhor, e cabe a nós, Senhor, membros deste corpo, cumprir a nossa comissão, cumprir a nossa parte, a nossa responsabilidade e funcionar, Senhor. Nos leva a funcionar, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, sermos membros atrofiados. Oh, Senhor, um membro inativo, ele atrofia e ele morre, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, exercer, Senhor, o exercício da fé, o exercício do serviço ao Senhor, para cada dia sermos um membro saudável, um membro forte e um membro, Senhor, sadio, Senhor, Senhor, no cumprimento do teu plano. Então, Senhor, nos guia, Senhor, pela tua palavra, nos guia, Senhor, pelo teu Espírito. Nessa noite, Senhor, esteja no nosso meio. Abençoa essa comunhão, abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão acompanhando de suas casas. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa chegar, Senhor, ao nosso coração, Senhor, e nos ganhar por completo. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor, graças a Deus pela palavra de Deus. Não é isso? Oh, Senhor Jesus. O Senhor é bom. E nós estamos vendo a semana 3 do alimento diário, não é isso? Qual que é o título? A igreja. A igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. Fala mais alto. A igreja é o corpo de Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Viu, Juliana? A igreja é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. Aleluia! Você está nesse corpo, inserido nesse corpo. Você que foi eleito, predestinado antes da fundação do mundo, foi escolhido para fazer parte deste corpo. Que maravilha estar neste corpo. Não é verdade, irmãos? Que maravilha estar na vida da igreja. A vida da igreja, irmãos, é uma verdadeira arca. Uma arca que nos salva. Uma arca que nos mantém protegidos. Nós estamos, irmãos, debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? Enquanto você está, irmãos, nesse viver da igreja, você está debaixo dessa cobertura. Por isso que nós rogamos para que nós, a cada dia, nos aprofundemos mais nesse viver. E não nos distanciemos dele. Porque, irmãos, é muito triste. É muito triste. É muito triste ver, talvez algum irmão ou irmã que um dia invocou o nome do Senhor e hoje não estão mais nesse viver.
O velho homem, irmãos, ele vai procurar 1001 desculpas para levar você a se afastar. Você vai querer, este que se afasta, ele vai querer pôr culpa em tudo e em todos, menos nele, que não vigiou, não buscou comunhão, não buscou ajuda e se permitiu ser levado para longe desse viver. Paulo fala em Filipenses, irmãos, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor. Eu posso desenvolver para você? Eu posso cooperar com você. E no que você precisar, irmãos, nós estamos aqui, né? Nós nos colocamos à disposição, irmãos. Às vezes, por não buscarmos comunhão, nós achamos que os irmãos não estão nem aí para nós. Mas eu preciso querer, irmãos, ter essa comunhão. Se eu não quero, ninguém pode ultrapassar uma linha demarcatória. Nós temos uma linha até onde nós podemos ir. Nós não ultrapassamos esta linha. Então eu preciso perceber, Senhor, eu estou no viver da igreja hoje, o Senhor me colocou. Não foi eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu primeiro. Não foi você que escolheu estar nesse viver, foi Deus que escolheu você para estar nesse viver. Então, irmãos, nós precisamos perceber que, Senhor, me ajuda a permanecer, Senhor, nesse frescor, nesse fluir, Senhor, nessa realidade. Eu não quero estar numa reunião como essa somente, com todo respeito e perdão pela palavra, de corpo presente. Vocês já viram aquelas, quando acontece ali uma celebração, né, quando a pessoa ela falece, ela morre, ali há uma celebração de corpo presente, o corpo está ali, mas o restante da pessoa não está. Nós queremos, irmãos, estar aqui não somente de corpo presente, eu quero estar aqui em espírito e em verdade. Amém. Em realidade da palavra. Então preciso orar, Senhor, me desperta, Senhor. Como cantou o hino, eis-me aqui, não vou temer, atento ao teu chamado. Vou te seguir. É interessante, o Senhor ele falou, aqueles que quiserem vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. O Senhor quer que você o siga, mas Ele falou, você também tem que querer me seguir o Senhor. E para seguir, você precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Então, irmãos, esse viver da igreja é um viver que nos salva. E eu louvo a Deus pelo viver da igreja. Eu não esqueço o dia que eu fui introduzido nesse viver, eu não esqueço. E eu sabia que todo o arranjo que o Senhor proporcionou até aquele momento foi para me trazer para esse viver. Então, eu devo ser grato ao Senhor todos os dias. Senhor, obrigado pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo alimento. E falar em alimento, já chegou o alimento, os novos volumes do alimento diário. Olha que maravilha. Glória a Deus. Certo? Depois procura o irmão responsável pelo seu GFCM e pega com ele. A partir, não da semana que vem agora, da outra, porque ainda nós iremos desfrutar a semana 4. Então, depois que desfrutarmos a semana 4, iremos entrar neste volume vermelhinho aqui, que tem como título, presta atenção nesse título, a presença invisível de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia! Olha, irmãos, que maná. Olha que maná, olha que chuva de bênção, né, de palavra na sua vida. A presença de Jesus na sua vida é a presença da palavra. E eu e você precisamos amar a palavra. Certo? Você precisa, eu e você, nós precisamos valorizar essa palavra profética, essa palavra que nós temos recebido. 1 João, abra comigo, antes de entrar no encargo em si, rapidinho. 1 João, eu preciso tocar nisso aqui. 1 João, capítulo 1. 1 João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 4, fala o que era. O que era? No princípio, o que João fala? João 1, 1. No princípio era o verbo.
E o que é o verbo? Logos, a palavra. No princípio era o verbo. E aqui fala o que era desde o princípio. O que temos ouvido. Primeiro você ouve, irmãos. Primeiro você ouve. Depois você vê. Lembra João em Pátimos? O que João... Ele viu ou ele ouviu primeiro quando o Senhor chamou de trás dele? Ele ouviu. E eu vi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Primeiro ele ouve, depois ele vê. Porque você não vai ver sem ouvir, meu querido. Se você quer ver, ter a realidade dessa palavra, primeiro você precisa ouvi-la. Porque uma vez que você ouve, você vê. O que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos. Você ouve, você vê e você contempla. Assim é a palavra, é a presença invisível do Senhor, João. Primeiro nós ouvimos, mas não pode ficar somente ouvir. Porque se você é um irmão que tem vindo, e palavra vindo, e você tem apenas ouvido, tem alguma coisa errada. Aí você precisa orar ao Senhor. Se eu não quero apenas ouvir, eu quero ver. Porque a palavra nos revela o Senhor. A palavra nos mostra o Senhor. Porque eu ouço, eu vejo. Aí você que já ouviu e já viu. Agora deixa eu te perguntar, você tem contemplado? O que é contemplar? Você fica ali admirando. Você fica ali, né, naquele momento de admiração. Você fica contemplando a palavra, porque a palavra é a presença do Senhor. E você contempla. Temos contemplado e as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. Você ouve, você vê, você contempla e você apalpa. O apalpar, irmãos, é o mais profundo relacionamento. O apalpar é aquela experiência que você está tão imerso no rio, Cleomar, que você tem aquela sensação que você pode tocar no Senhor. Apalpá-lo. Você está tão no espírito, tão imerso no rio, que você apalpa. Mas para apalpar, você precisa primeiro ouvir. E eu oro para que você não perca, não se distraia, irmãos. Amém. Não se distraia. Porque facilmente nós nos distraímos. Porque uma vez que se você distrai, você já não ouve. Ou você ouve, mas não vê. Ou então o Senhor, esse aqui, Ele é completo, Ele quer que você ouça, veja, contemple e apalpe. O apalpar é o último estágio. O apalpar é aquele que você parece que isso aqui eu posso pegar. Sabe, irmãos? Esse é o relacionamento profundo com o Senhor. Então, oro para que o Senhor nos leve a esse ambiente, a esse lugar, irmãos. Aí no versículo 2 fala, e a vida se manifestou. Então, quando você apalpa, a vida se manifesta. Ela flui. Não é isso? E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Você vê. Então, uma vez que você ouviu, viu, contemplou e apalpou, a vida se manifesta. E uma vez que essa vida se manifesta para você, você não consegue ficar retido com ela. Você a apresenta. Você aqui fala e nós damos testemunho e vô-la anunciamos. Aí você não aguenta ficar só para você. É o que fala em João. Que aqueles que creem em mim do seu interior fluirão. Você não aguenta, você não vai conseguir mais reter aquele rio, aquela vida, ele vai fluir, irmãos. Isso não é esforço, você não precisa se esforçar para manifestar o Senhor. Até porque a manifestação, ela não se dá por esforço humano. É algo, irmãos, é a essência.
É a essência de quando você desfruta, você exala o bom perfume de Cristo. Você está imerso no rio. E você anuncia, e você dá testemunho à vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida foi manifestada. A palavra foi manifestada. O verbo foi manifestado. No princípio era. Irmãos, era. No princípio era. Hoje já não é. Hoje ele se manifestou. Ele não é mais oculto. No princípio era oculto. Hoje não é mais oculto. Hoje ele se manifestou. Amém. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente. Então não é para nós, é para você, é para todos. Para que vós igualmente mantenhais comunhão. Então esta vida nos leva à comunhão. Uma vez que você está na vida, você está na comunhão. Você saiu da vida, você saiu da comunhão. Você quer saber se você está na vida ou não? Você sai da comunhão do corpo. Você sai da comunhão do corpo. A vida se esvaiu. A vida se esvaiu. Aí não está mais na comunhão. Porque essa vida nos leva à comunhão. A comunhão com os outros. Comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Olha a alegria aí, irmãos. Alegria completa é quando você ouve, quando você vê, quando você contempla e quando você apalpa. Aí você tocou na alegria que você tanto buscava, tantos anos buscando uma falsa alegria, que você não encontrou até o dia que você teve essa experiência. Oh Senhor Jesus! Aí Paulo fala, ainda nesse encargo, nesse sentimento, irmãos, esse sentimento o Senhor nos dá, viu? Então, vamos entrar aqui. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo, 2 Coríntios 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso também falamos. Uma vez que você pela fé crê, você não consegue ficar com a sua boca fechada. Você tem que falar alguma coisa, mas não é falar de você. Não é manifestar o seu eu natural, não é manifestar os seus problemas. Não é lamentar o que tem acontecido e deixado de acontecer. Uma vez que nós cremos, nós abrimos a boca e nós anunciamos o Senhor. Nós anunciamos a Cristo. Nós anunciamos, nós tocamos nessa vida, nós vemos, ouvimos, nós apalpamos, nós contemplamos e nós anunciamos com a nossa boca. Então, irmãos, se você talvez não tenha abrido a sua boca, porque falta ainda crer em alguma coisa nessa palavra, não é? Porque a palavra é completa. Então, uma vez que eu tenho essa experiência, minha boca não consegue ficar mais fechada, eu tenho que falar do Senhor. Vai abrir para compartilhar, eu sou o primeiro. Há uma dificuldade em compartilhar, não é isso? Mas o Senhor, Ele vai nos levar a romper essa barreira, essa dificuldade aí. Então, nós precisamos, irmãos, agradecer ao Senhor por esse viver da igreja. Graças a Deus por esse viver. Vamos orar, irmãos, orar uns pelos outros, guardar uns aos outros em oração, buscar comunhão, se necessário, buscar comunhão, ser fortalecido, para que possamos avançar juntos, irmão. Orar pelas oportunidades, orar, irmãos, pelos momentos que o Senhor tem nos dado. Amanhã nós vamos ter o nosso segundo encontro dos homens. Nós pedimos às irmãs que estejam orando. Amém? Amém, aleluia. Isso mesmo. Para que o Senhor... Nós não sabemos quem são os eleitos e predestinados. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então nós precisamos orar, Senhor, que o Senhor abençoe. E que o Senhor possa trazer os seus. E que o Senhor possa não somente trazer, mas que Ele possa ouvir. Mas não somente ouvir, que possa ver. Mas não somente ver, possa contemplar.
E depois de contemplar, ele apalpa. Não há ninguém que fique o mesmo depois que ele ter essa experiência, irmãos. E nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder da palavra. Amém? Você crê ou você não crê? Amém. Então abra sua boca, eu creio no poder da palavra. Amém. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então vamos orar por esse momento, vamos orar uns pelos outros, que é muito importante nós estarmos guardando uns aos outros, né? Nessa era final, né? Nesses dias, nesse tempo final. Flávio pediu para que lêssemos Efésios capítulo 1. Nós terminamos o capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1, 19. Efésios 1, 19. Oh, Senhor Jesus. Efésios 1, 19. Sim. Fale qual a suprema grandeza do seu poder para com os que, de novo, crê, irmãos. Então qual que é a chave? É crer. Se você não crê, por mais que o poder possa ser poder, ele não vai atuar na sua vida, Iago. Porque a incredulidade impediu o povo de entrar na boa terra. Não é isso que fala em Hebreus? Que não haja em vós o coração incrédulo, perverso, né, de incredulidade. Então o que impediu o povo de entrar na boa terra? A incredulidade. A incredulidade, ela fecha, irmãos, a torneira da bênção. A incredulidade, ela interrompe o fluir da graça, da vida, do poder de Deus. E nesses tempos finais, as armas que Satanás tem usado para impedir muitos filhos de Deus é levá-los a duvidar da palavra. A gerar dúvidas no coração, porque uma vez que eu tenho dúvida, eu não criei totalmente nessa palavra. Então, irmãos, aqui fala que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, essa suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus, ele é poder. Certo? Deus, ele é o quê? Onipotente. O que é onipotente? O que é onipotente? Poder infinito, é infinito em poder. O poder não tem fim. O poder não tem limite. É o poder, irmãos. Este poder é Deus. Deus, ele é onipotente, ele é infinito em poder. O poder dele não tem medida. E este poder todo, foi oferecido a nós. Amém. Mas aí você não crê. Aí o poder não opera. Por que às vezes uns avançam mais do que os outros? Porque uns creem mais do que os outros. Só isso, irmãos. E buscam mais, desfrutam mais, né? Isso aí é um fato. Mas, irmãos, nós precisamos crer. Senhor, dê-me um coração de crer, Senhor, na tua palavra. Porque eu quero que esse poder atue na minha vida. Aqui fala a suprema grandeza do seu poder. Suprema grandeza. Já não basta ser grande, tem que ser suprema grandeza. Olha, dá para você imaginar um negócio desse? Oh, Senhor Jesus. É um poder, irmãos, é um poder bruto. Certo? Esse poder de Deus. Amém. É um poder bruto. Mas aqui fala de poder, você lê no seu alimento diário. E aqui fala da força do seu poder. Aí o irmão trouxe uma comparação de uma usina hidrelétrica. O poder de Deus é aquela força bruta gerada pela água ao tocar, pela turbina, ao ter contato com aquela corrente de água, gira-se as turbinas das hidrelétricas e ali surge o poder. Bruto. Poder onde passar não sobra nada. Por que você... E esse poder de Deus, ele é bruto, irmãos. Se nós tocássemos nesse poder, nós seríamos fulminados. Então, ele é um poder, irmãos, bruto, um poder
que nós não temos noção, irmãos. Mas Deus precisava manifestá-lo para a sua igreja, para nós, para o seu corpo. Aí Deus filtra esse poder, transforma-o em força. Você viu que aquela energia que é gerada nas hidrelétricas, dali elas vão para as estações, as subestações. Ali elas passam por transformadores. Você sabia que um transformador, ele é capaz, ele pega, você vê no poste aí, transformador monofásico, bifásico, trifásico. Aquele transformador, ele pega uma energia 220 que está passando na linha que é média tensão, não é alta tensão isso aqui, não é alta tensão, às vezes nós falamos alta tensão, mas alta tensão não passa dentro de rua, alta tensão são as torres de transmissão, aqui eles conhecem como MT, média tensão, pega a média tensão ou 220, esse transformador filtra essa energia, e já joga na linha de BT, que fala baixa tensão. Aí chega na sua tomada, como 110, aí você usa o seu eletrodoméstico, você usa na sua casa. Agora, se tivesse uma tomada dessa, aplicando numa subestação daquela, a energia acabou de ser produzida. A turbina, a água girou aquela turbina numa alta velocidade, numa força descomunal, gera aquela energia. Se tivesse uma tomada dessa, você ligasse qualquer coisa, irmãos, não sobra nada. Torra tudo, torra a tomada, torra o aparelho e torra a pessoa que está colocando ali também. Torra tudo, irmãos. Não sobra nada porque a energia é bruta, é a força, é o poder. Aí Deus, para manifestar esse poder que é infinito, Ele filtra e transforma em força. A força do seu poder. Porque se chegasse como poder, e Deus sabe como que o Senhor vai derrotar Satanás? Com a força do seu poder, não é com o seu poder. A força do seu poder é a igreja. Quando ele usou, ele filtrou esse poder na igreja, nós somos transformados, e ali nós somos cheios de Deus, nós recebemos esse poder. Então, seja Deus agora vai destruir Satanás, não com ele, com o seu poder todo poderoso, mas com a força do seu poder na igreja. Então, irmãos, nós precisamos crer nessa força do poder. E Ele vai direcionar essa força de acordo com a sua necessidade. Se você crer, você vai tomar posse, essa força vai chegar em você. Se você não crer, não vai chegar. Tudo é pela fé, irmãos. A predestinação e a eleição é pela fé. Amém. Então tudo é pela fé. Você quer tomar posse dessa força? Essa força do poder. E olha que não é pouca coisa, não é 110 não, irmãos, é muito mais coisa. Você precisa crer. Ao ler o seu alimento diário, você está lendo, né? Senhor, que eu possa crer, Senhor, nessas palavras. Eu possa crer, ao abrir o alimento diário aqui, eu possa tocar, Senhor, na força do seu poder. Que eu possa crer no que está sendo falado aqui, Senhor. Cada página que você abre, irmãos, você precisa tocar nesse poder, na força desse poder. Aí no versículo 20, qual? Fala, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele exerceu em Cristo. Esse exercer em Cristo é manifesto, que Deus ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então, uma vez que o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele exerceu esse poder, essa força, esse poder. Eu estava elaborando essa mensagem, e não lendo o alimento diário também durante a semana, e eu pude me lembrar qual que foi a ressurreição que o Senhor efetuou. Qual que foi a ressurreição que o Senhor efetuou quando ele estava no seu ministério terreno? De Lázaro, não foi? João, capítulo 11?
João capítulo 11. Abre aí, João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 3 fala. Vamos ler do 1. Estava enfermo, acompanha por favor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Eu acho isso aqui interessante. Eu falei isso com as irmãs semana passada, isso aqui. Olha como que as irmãs, as mulheres são mais sensíveis. Como que são mais sensíveis. Aqui fala quem foi ressuscitado. Maria? Marta? Quem foi? Lázaro. No capítulo 11 de João. Então uma vez, irmãos, não é um milagre qualquer. É uma ressurreição. Sim. E o camarada já estava há 4 dias, ele já entrou na corrupção. Já cheirava mal. Jesus chega, nós vamos ver e ressuscita o camarada. Olha a sensibilidade por isso nós precisamos da ajuda das irmãs também, irmãos. Senhor Jesus. Porque os homens são insensíveis, são mais... Não tem como ter essa sensibilidade que as irmãs têm, irmãs. Por favor, né? Quem foi ressuscitado, Flávio? Lázaro. Capítulo 11. No capítulo 12, Jesus vai pernoitar em Betânia. Na casa de quem? Mas não cita Lázaro no dia que ele foi pernoitar. Cadê Lázaro, pelo amor de Deus? Foi ressuscitado ontem. Jesus vai pernoitar na casa dele no outro dia. Eu estou aplicando. O que era se ele fosse sensível ao Espírito? Deixa eu esperar o meu mestre aqui, que eu quero recebê-lo de tudo. Eu quero sentar aos pés dele e ouvir as palavras. Jesus chega, leia depois João capítulo 12, quem que o recebeu? Marta e Maria, cadê Lázaro? Entendeu, irmãos? Então, as mulheres são mais sensíveis, tá? Lázaro tinha sido ressuscitado, cadê Lázaro? Não deu tempo dele chegar não, Senhor, está muito ocupado. Não deu para ele vir não, que ele estava mexendo com isso e com isso. Então, irmãos, as mulheres são mais sensíveis ao Senhor. Então, por favor, tenha misericórdia do seu esposo, que tem a visão, né? E também do que não tem a visão, olha por ele também, para que ele tenha. Porque, irmãos, as irmãs são mais sensíveis. Certo? Então, Lázaro que foi ressuscitado, mas não estava para receber o Senhor no outro dia na casa dele. Cadê? Estava na rua. Não sei onde ele estava, tá? Pregando o evangelho? Não sei. Mas ele não estava em casa. Para receber o Senhor, não era nem um discípulo, era o Senhor. Então... Aí versículo 2 fala, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E olha que Jesus amava Lázaro, hein? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Olha que maravilha. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esse versículo dá um tapa de luva no nosso imediatismo. Não dá ou não dá? Senhor, o homem está morrendo, não é qualquer coisa, é uma morte. E o Senhor demorou 2 dias ainda onde ele estava. Aí ele chegou, Marta e Maria ainda foi, Senhor, se o Senhor estivesse chegado antes. Não é verdade? Então, irmãos, por favor, o Senhor age no tempo dele. Cabe a nós crer, confiar e esperar no Senhor. Está morrendo? Ele chegou depois de 2 dias. Vai discutir com ele? Não. Então tá bom. No lugar onde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Olha só. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém dá de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aí o versículo
Versículo 11 fala: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O Senhor quer despertar muita gente aí, viu? Nosso Senhor me desperta. O Senhor ele quer despertar muitos aí, viu? Então você precisa orar para que Ele desperte aquele que está no seu coração, aquela pessoa. Então, irmãos, Ele falou: olha, eu vou para despertá-lo. Senhor Jesus. Não é isso? Vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, pronto, acabou com a história. Não é isso? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós. Tá. Versículo 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aí você já vai ligar a João 12 depois, Marta e Maria, né? Aí você vai entender mais. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o crer ressuscita um morto, irmão. A pessoa precisa crer. Se ela creu, ela é ressuscitada. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos crer. Crer, João, é a chave da bênção, é a chave do poder, é a chave, irmãos, do crescimento de vida, é crer. Você tem crido ou não, ou mais ou menos? Responda-se para você mesmo, né? Cadê o versículo? Senhor Jesus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Versículo 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. De novo. As mesmas palavras que uma falou, outra falou. O que é isso? Senhor, estava focado o quê? Em não permitir que o irmão morresse. Certo? Jesus, vendo-a chorar, e também assim os discípulos que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultares? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. O menor versículo da Bíblia está aqui, João 11:35. Jesus chorou. Jesus homem, irmãos. Jesus homem. Homem. E você tem vergonha de chorar. Jesus homem. Mostrando a sua compaixão, o seu sentimento, vendo todos chorar, chorou. Agora imagine o Senhor chorando por causa de Lázaro. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Agora, versículo 38 fala: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já estava em decomposição. Era a corrupção pelo qual o Senhor não passou.
Por que o Senhor foi ressuscitado no terceiro? Porque se fosse no quarto, já cheirava, ou seja, já estava entrando na corrupção, Sim. que é a decomposição do corpo. Sim. Jesus não experimentou isso. Respondeu Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos, agora aqui eu quero que você preste atenção, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. É interessante. Tem muitos princípios aqui. Jesus primeiro, quem retirou a pedra de Lázaro? Os judeus. Quem retirou a pedra de Jesus? Certo? Quem retirou a pedra de Jesus? Não foram seus discípulos e não foram as mulheres. Porque para a ressurreição de Cristo, já é o poder, não a força. Para a ressurreição de Lázaro, é a força do poder, é menos. Você está me entendendo? E Jesus chamou, saia para fora. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Para que serviu a morte de Lázaro? Para que as pessoas crescem. Para que o Filho fosse glorificado. Então, primeira coisa, a pedra foi tirada pelos judeus, pelos que estavam ali junto de Marta e Maria. Então, irmãos, qual que é a diferença da ressurreição de Lázaro e a de Jesus? De Lázaro, Deus, Cristo, orou a Deus e usou, irmãos, com respeito, o poder. Entendeu? Poder. Força do poder, a força do poder. Pequenininho. Lázaro saiu. Aí ele falou ainda, tira as amarras, tira as ataduras. Então, uma vez que o Senhor ressuscita o morto, Ele precisa de você para tirar as ataduras. Ele ressuscita, agora a responsabilidade de tirar as ataduras e as faixas dos olhos e do corpo é nossa. E isso é o cuidar, é o apacentar. Ele ressuscita, mas quem tira a atadura é você, filho. Certo? Muitos princípios, né? Você vai estar falando de uma coisa, o Senhor já dá outro sentimento. Mas voltando para Jesus, Efésios, para eu terminar aqui, por favor, Efésios capítulo 20, fala, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Qual que foi a diferença de Lázaro para Jesus em questão de ressurreição? Não era homem. E se fosse olhar com os olhos humanos, Flávio, era mais difícil a questão de Lázaro, porque Lázaro tivera morto 4 dias, Jesus 3. Certo? Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele usou a força do poder. Mas para Jesus não. Deus usou o poder. Porque a morte de Lázaro era para os que estivessem olhando crer e glorificar seu Filho. Mas a morte de Jesus, irmãos, é para trazer a salvação a todo que crê. É muito mais além do que ressuscitar um Lázaro da vida. Sim. Porque era a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício do Filho. Amém. Então, quando Deus o trouxe dentre os mortos, foi algo tão grandioso que nenhum olho contemplou. De tão grande que foi o momento, irmãos. Foi um poder, eu tento imaginar ali, mas a minha mente é muito limitada. O que aconteceu naquele sepulcro naquela hora? Que era uma pedra, a senhora pedra, né, Flávio? Acho que até selada, né? Como que vai arrastar? Ele estava tudo de lado. O lençol, não foi ninguém que tirou as ataduras, o lençol do Senhor, não foi homem nenhum que tirou o lençol. Porque quando eles chegaram, o lençol já estava dobrado na cabeceira. Certo? Então, irmãos, esse poder, Deus usou esse poder para ressuscitar Cristo. E não somente para ressuscitar,
Porque aí precisava ainda desse poder, para não só ressuscitar, mas aqui fala no versículo, na metade do versículo 20 fala, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Além de ressuscitar, irmãos, esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitou a Cristo e rompeu todas as barreiras de potestades e principados nos ares. Rompeu tudo, irmãos. Abriu aquela cratera quando Cristo passou. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Lázaro foi ressuscitado, mas o que aconteceu depois de um tempo? Morreu de novo. Mas Jesus não, irmãos, além de ressuscitado, ele foi elevado às alturas. Então esse poder de Deus pegou a Cristo. Irmãos, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Pegou a Cristo. Você sabe onde que estão principados e potestades? Efésios capítulo 6. A vossa luta não é contra sangue e carne. Sim contra principados e potestades. Nas regiões celestiais. Nos ares. Então há uma barreira, há um bloqueio, há um escudo de principados e potestades nos ares. Mas Deus falou, olha aqui que eu vou te mostrar o que é poder. E ressuscita Cristo. E eleva a Cristo, irmãos. Nesse momento passa como um míssil. E rompe as barreiras de principados e potestades. Aleluia! E Cristo sobe acima. E Deus o assenta. O que significa direita? Lugar de honra. Amém. O assentou à sua destra, a destra da majestade nas alturas, e pôs. Amém. Todas. Acima, versículo 21, acima de todo o principado, e potestade, e poder. Olha, acima, irmãos, não é igual. Eu vou ler na King James aqui, esse versículo, na 21, Efésios 1, 21 fala na King James. 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, já não é a força, aqui em James fala poder, aí já é o poder, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Olha o versículo 21, muito acima. Isso é maravilhoso, irmãos. Muito acima. Senhor Jesus. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Irmãos, muito acima. Olha o que é o poder de Deus. Não só ressuscitou, mas o elevou muito acima de principados e potestades. Então, irmãos, principado e potestade, estão olhando, quando vai olhar para o Senhor, olha de baixo para cima, irmãos. Aí você lembra de Gênesis capítulo 3. Lembra? Lembra do castigo de Deus para a serpente? Deus falando com a serpente, sobre o descendente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, e ele, o filho, lhe esmagará a cabeça. Quem está em cima, quem está por cima, irmãos? A serpente está no calcanhar do Senhor, da obra, do avanço da obra, está sempre ali no calcanhar, né? No calcanhar ali mordendo. Mas vai chegar um dia, Romanos fala que pela igreja, ele será julgado, será derrotado. Amém. Então, irmãos, aí você entende agora porque ele está acima, a serpente está abaixo, no calcanhar, aí está olhando para cima, eu não posso ir lá, então deixa eu só no calcanhar aqui então. Aí o Senhor, daqui uns tempos, daqui poucos tempos, que está próximo, tá? Vai, pisa na cabeça, e aí? Irmãos, isso é o poder de Deus. Amém. Irmãos, você toca nisso? Para você ficar se curvando diante dos seus problemas, se ajoelhando diante das suas dificuldades, se prostrando diante de uma adversidade que acontece na sua vida, e esquecido que o Senhor está acima disso, irmãos.
Eu lembrei de um versículo aqui, de uma parte aqui. Abra comigo, deixa eu ver se eu lembro aqui. 2 Reis. Rapidinho comigo aqui, por favor, 2 Reis. Senhor Jesus, 2 Reis. Segunda Reis. Senhor Jesus. 2 Reis 6. 2 Reis 6, versículo 8. Olha aqui para você ver isso aqui. 2 Reis 6, 8. 2 Reis 6, 8. Fala, o rei da Síria fez guerra a Israel. O rei da Síria, quem é o rei da Síria? Satanás. Está em guerra contra o povo de Deus. Vamos aplicar para o hoje, tá? E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Vamos montar o acampamento para atacar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhes disse, o rei da Síria chama os seus principados e potestades, os seus subordinados, os espíritos malignos. Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Está acontecendo alguma coisa que eu estou armando a emboscada, eu estou armando o ataque, mas eles estão descobrindo tudo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Agora me fala quem dos nossos está lá. Quem que é o dedo duro, né? Respondeu um dos seus servos, ninguém. Ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, no mais profundo dos seus... Ao profeta. Aí você lembra de 2 Crônicas 20, 20. Crede e estará seguro. Crede em seus profetas, a importância do profeta, dos profetas. Ele diz, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, agora presta atenção. Olha os ataques de Satanás. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Certo? Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, que era o companheiro de Eliseu, né? O assessor, como disse Vaninha ali, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. O que é uma pessoa que tem de falta de visão no momento de cerco de cidade? É isso aqui. Então, o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? É você diante das suas dificuldades. É você diante das suas perseguições. Sim. Aí já vem os lamentos. Que faremos? Eu olho para um lado, eu estou cercado. Eu olho para o outro, eu estou cercado. Eu olho para... Que faremos? Olha o que é falta de visão. Presta atenção, de visão desse poder de Deus. Que faremos? Cadê? Ele respondeu, não temos quem? O profeta. Porque mais são os que estão conosco. Aí eu imagino ele olhando, brinca mais. Num momento como esse, já está nervoso o cara. Você brincando com isso, olhou para o lado, não viu ninguém. Cadê os que estão conosco? Olhos naturais e humanos. Às vezes você está numa batalha na sua casa e você olhar, não é isso? Você não vê nada. Eu te sinto dizer, você está olhando com os olhos naturais e humanos. Certo?
Mas os que estão, eu imagino esse servo, irmãos, já estava nervoso, nós estamos agora pego. Porque nós estamos aqui, olha o exército, e carros, e cavaleiros, e tropas. E só nós dois aqui. Aí o profeta fala, olha, mais aos que estão conosco dos que os que estão... Eu imagino esse camarada, esse jovem, quase que morre, irmãos. Já estava morrendo, né? Já estava ajoelhado diante das tropas de Satanás, das investidas do diabo. Irmãos, não se ajoelhe diante disso, em nome de Jesus. Amém. Não se entregue, irmãos. Aí nós temos que orar. Aqui que a oração entra. Presta atenção. Então respondeu, não temos. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Mas esse camarada não tinha fé. O que Eliseu fala? Deixa eu orar por ele que está sem fé. Às vezes, irmão, você está com uma pessoa com dificuldade, a pessoa está ali, ela não vê qual que tem que ser a sua atitude, orar para que ela veja. Senhor, abra os olhos para que ela veja que mais é o que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você lembra de João, 1 João. Maior é o que está em nós. Aí já não é com, é em. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso, irmãos. É visão do poder de Deus. Falou no alimento diário, as miríades de anjos. Ei, irmãos, esse camarada abriu o olho. Eu vejo a alegria dele. E como desceram contra ele, contra Eliseu. Orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem essa cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Aí, Satanás trabalhando contra eles mesmos, está aquela bagunça ali. Irmãos, é isso que nós queremos falar com você. Às vezes você está ali vendo o exército, irmãos, você não tocou no poder não, irmãos. Você não tocou nesse poder não, porque você está vendo o exército. Mas é tudo pela fé. Amém. Eliseu orou e os olhos se abriram. É o colírio lá de Senhor Jesus, de Apocalipse, né? É o colírio, comprar colírio, para que às vezes você está enxergando, irmãos, embaçados, ou você está vendo só o ataque. Então, irmãos, por favor, maior que está em nós do que o que está no mundo, maior que está conosco do que os que estão com eles, irmãos. Isso é poder. O Senhor está acima de tudo isso. O Senhor está acima de todo principado e potestade. Às vezes você está ali, está com dificuldade, está difícil, Flávio, para todo mundo, e vai ficar pior, irmãos. A cada dia vai piorar mais. Mas tudo é uma questão de visão. Se você tem uma visão pela fé, irmãos, você vai estar seguro, porque você vai ver o Senhor acima. Aprende a declarar e a confessar para os exércitos do mal. Falou, ó, vocês estão me atacando, Satanás. Eu não consigo lutar contra você. Em mim mesmo eu não tenho essa capacidade. Mas o Senhor, o meu Senhor, a quem eu sirvo, Ele está muito acima de você. Amém. Você já é um perdedor? Você já é um derrotado? Irmãos, vamos viver pela fé, irmãos. E eu termino aqui. Só para Efésios, né? Eu concluo esse versículo aqui, Efésios 1, 21 fala, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. A igreja é responsável por levar o Senhor a ser o cabeça sobre todas as coisas. No mundo, irmãos, ainda há o descontrole, ainda há a falta de governo de Deus. Mas para que nós estamos aqui? Para trazer o reino. Venha o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então cabe à igreja pôr todas as coisas debaixo dos pés do Senhor, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Aleluia. Cristo é a plenitude de Deus, a igreja é a plenitude de Cristo. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Por uns 10 minutinhos, vamos ruminar em pequenos grupos, amém? Vamos ainda reforçar esse encargo, esse sentimento. Amém? E por favor, irmãos, eu criei e falei, viu? Eu criei e falei. Nós cremos. Por isso é que falamos, Jesus é o Senhor.